no seu coração. Quero ler a palavra de Deus com cada um de vocês nessa manhã e podermos nos alegrar em Deus. A palavra de Deus só gera alegria no nosso coração. Como é bom a gente conhecer a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra a palavra de Deus no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 16. E esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois que quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que a palavra de Deus nos orienta? A primeira coisa que Deus nos orienta é fazermos uma aliança com Deus, com Ele. Ele está aberto para compromisso sério. Ele nos convida a fazer essa aliança, a tomar uma decisão de se entregar, de ser de Deus, de viver para Deus, de obedecer a Deus. Nós precisamos fazer essa aliança enquanto é dia, porque a noite vem. Precisamos tomar essa decisão agora, porque se deixarmos para tomar mais tarde, pode não dar tempo.
toda palavra que vem à nossa direção, Deus espera uma resposta de sim ou não. E o silêncio também é uma resposta. Que você não diga não para Deus, que você não fique em silêncio diante de Deus, mas que você seja apressado a dizer sim, eis-me aqui. Eu quero me entregar. Eu quero ser de Deus. Eu quero aprender qual é a vontade de Deus, porque eu quero obedecer. Aí o Senhor, Ele vai gravar os ensinos dele nos nossos corações. Ele vai imprimir seus mandamentos na nossa mente. Porque o Espírito de Deus, ele nos lembra o que está escrito na palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos. Ele nos lembra na hora certa. Ele traz à nossa mente qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E dentro dessa aliança há algo maravilhoso que a gente chama de perdão, que é uma das coisas que eu gosto sempre de pensar no tamanho da bondade de Deus. Como Deus é muito bom. Porque mesmo nós sendo tão pecadores, Ele escolheu nos perdoar. E o perdão de Deus é algo tão maravilhoso que quando Ele perdoa, Ele não se lembra mais. Os nossos pecados, as nossas ofensas são apagadas. E não se toca mais nesse assunto. Dentre muitas coisas que a aliança com Deus, os muitos benefícios que tem essa aliança, em fazermos essa aliança com Deus, porque com certeza nós estamos ganhando muito mais do que Deus, porque nós temos tão pouco a oferecer para Deus. E Ele tem tudo. Ele dá tudo nessa aliança. Ele deu tudo de si. Ele deu o seu melhor. Nós saímos ganhando nesse pacto, nesse casamento com Deus, porque nós entramos sem nada e Ele promete nos dar tudo. Oh, glória a Deus. E uma das coisas que eu acho mais importante que Deus nos dá por meio da aliança, dessa entrega, é o perdão dos nossos pecados, que muitos não têm noção do tamanho dessa bênção que é ser perdoado, que é ter as suas dívidas pagas por Jesus. É saber que fomos julgados, condenados, e Ele, assumindo o nosso lugar, deu a sua vida e morreu morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida nele, receber a vida dele em nós, para poder zerar a conta, para poder Deus fazer justiça, porque nós merecíamos morrer a morte que Jesus morreu, e Ele morreu no nosso lugar. Meu Deus! E nos perdoou e nos deu uma nova chance de recomeçar agora do jeito certo. Nós temos muito que nos alegrar em Deus, porque
porque Ele fez essa obra maravilhosa que nós não teríamos condição de fazer. Porque mesmo que tivéssemos morrido a morte de cruz, não teríamos condição de ter uma nova chance de vida. Mas Ele nos deu essa nova chance. Se nós fôssemos morrer, nós tínhamos morrido e acabou ali. Mas Ele disse, não, eu vou morrer no lugar de vocês e vocês vão viver a vida que eu vim trazer para vocês. Por isso, meus irmãos, aqui no versículo 19, nós temos que ter ousadia para entrar na casa de Deus, entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, sem medo. Nós temos acesso à presença de Deus por esse novo e vivo caminho chamado Jesus, que com a sua morte nos deu acesso ao Pai. E o que Deus quer de nós, que nos aproximemos dele com um coração sincero, crendo, tendo o nosso coração purificado da má consciência. O que é isso? É não ter nada nos acusando na nossa mente. É resolver as pendências. Se algo nos acusa, devemos ser rápidos em pedir perdão a Deus e receber o perdão através da fé. Creia que Jesus perdoou os seus pecados e olhe para frente. E se você já amava Jesus, ame Ele ainda mais por causa disso. Creia que o sacrifício de Jesus é suficiente para resolver o problema do seu pecado. E o que cabe a mim é admitir os meus pecados diante de Deus e pedir perdão. E Ele vai nos perdoar. Sabe por quê? Porque Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele não quer que você perca mais tempo na sua vida se sentindo culpado, condenado, tendo a sua consciência acusada. Ele não quer mais que você perda nenhum dia da sua vida para baixo, se lamentando pelos seus erros. Ele quer que você confesse o seu pecado e se levante, porque Ele quer lhe prosperar, Ele quer lhe abençoar. Quer cumprir as promessas que Ele fez na sua vida e na minha vida também, amém? Como a gente precisa receber o perdão de Deus através da fé. Creia que Deus, Ele não vai ficar surpreso com aquilo que nós vamos falar para Ele, pensando, meu Deus, que coisa mais cabeluda. Ele não vai, o quê? Você fez isso? Ele não vai ter essa atitude, sabe por quê? Porque Ele sabe tudo que a gente já fez e até o que faz. Ele sabe tudo. Ele vê ao vivo, na hora que estamos fazendo qualquer coisa, Ele está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Agora, Ele espera que, à medida que se algo está condenando na nossa consciência, que nós venhamos nos arrepender e pedir perdão para Ele. Porque se fingirmos, se escondermos de Deus aquilo que Ele já sabe, não iremos prosperar. Olha só, Provérbios 28:13. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará
misericórdia. Oh, glória a Deus. O que é isso? É nós admitirmos diante de Deus os nossos erros e abandonar aquela prática errada. Decidir que não vai mais fazer daquele jeito errado. Aí Deus vai ter misericórdia de nós, vai nos dar aquilo que nós não merecemos. Mas se a pessoa tá lá fazendo tudo de errado que Deus condena, que Deus diz que não é para fazer desse jeito, e ela diz que não tem nadinha, ela não vai prosperar, porque Deus não vai abençoar a vida de uma pessoa que age dessa forma. Então, como nós precisamos nos aproximar de Deus com sinceridade, sem altivez, devemos entrar com confiança de que nós vamos ter um encontro com Deus, de que Ele é poderoso para nos perdoar, mas reconhecendo que somos pecadores e que precisamos do seu perdão. Olha só o que a palavra de Deus diz mais aqui em 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A pessoa que pensa que não tem pecado, ela está enganando a si mesma. Mas se confessarmos diante de Deus nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar da injustiça. Creia na bondade de Deus. Nós não precisamos mais nos esconder de Deus, nos afastar de Deus quando fazemos alguma coisa que é errado. Devemos correr para mais perto de Deus e pedir perdão e crer que Ele vai nos perdoar, porque Ele é fiel, Ele cumpre o que diz. Se Ele diz que vai perdoar, Ele perdoa. Se Ele diz que não vai se lembrar mais das nossas iniquidades, dos nossos pecados, Ele vai se esquecer disso aí. Ele não vai mais tocar nesse assunto. Então, ao invés de nos afastarmos de Deus, devemos nos aproximar com confiança. É o que Ele está dizendo aqui em Hebreus. Se você está na casa de Deus, escorregou, teve um momento de fraqueza, se embaraçou com o pecado de novo, sabe? Aquele velho pecado que você já sabe que desse jeito não dá certo. Eu vou sair da igreja, eu vou me afastar da igreja porque eu errei. Eu fiz isso aqui que é errado de novo. Você tem que buscar a Deus ainda mais, você tem que ir mais à casa de Deus, você tem que orar mais, você tem que se aproximar de Deus. Por quê? Porque a porta ainda está aberta, o caminho ainda está aberto. E chegue diante de Deus e confesse o seu pecado. E peça a Deus para Ele mudar a sua vida. Porque a solução não é você sair da casa de Deus, se afastar da presença de Deus. Porque quanto mais longe você estiver de Deus, mais poder o pecado vai ter na tua vida. Mais embaraçada a tua vida vai ficar. Então, em nome de Jesus, não olhe para Deus como um justiceiro, um vingador. Como aquele que está com um chicote na mão esperando só você escorregar para ele te dar uma lapada.
Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ninguém vai ganhar de Deus na bondade. Ninguém. Jesus contou a história de um pai que tinha 2 filhos, chamada a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais velho trabalhou a vida toda com o pai na fazenda. Não era de farra, não era de bebedice, era obediente. E o mais novo era aquele folgado que não trabalhava, e o pai nunca obrigou ele a trabalhar. O pai dele era rico, nunca obrigou ele a fazer serviço nenhum. Aí quando ele foi ficando maior um pouquinho, ele disse: pai, eu quero minha parte da herança, da fazenda, que eu quero dar uma volta. E o pai deu. Dividiu entre todos os 2, deu a parte de cada um. Porque pediu, e para aquele que não pediu, ele repartiu bem no meio. E o mais novo pegou a chapada e fez ali muitos amigos de momento, de farra. Gastou o que tinha com bebedices, prostituição, perdeu tudo que o pai lhe deu. Foi parar na lama, junto com os porcos, apacentando porcos, que foi o único emprego que ele arrumou para poder comer. E aí, quando ele estava lá na lama, ele pensou: meu Deus, na casa do meu pai há tanta fartura, tanta comida boa, os empregados têm uma vida tão boa, e eu aqui dentro dessa lama, querendo comer a comida dos porcos. E ali ele chorou muito, não tem? Chorou muito, conversando com Deus, meditando na vida dele. Ele disse: só tem um jeito, eu vou voltar para a casa do pai e vou pedir perdão. Eu vou dizer assim: eu pequei contra os céus, contra Deus, e pequei também contra o meu pai. Não quero mais nem ser chamado de filho, eu quero pelo menos que ele me aceite como um servo, como um dos seus empregados. Ele pensou, e assim ele fez. Demorou alguns dias de caminhada para ele voltar até a fazenda. E o pai todo dia ficava na porta, olhando na direção que ele viu o filho sair pela última vez. E quando ele avistou o filho de longe, ele correu ao encontro do filho. O filho vinha descalço, rasgado, sujo, mas ainda era filho. Ainda era filho. E o pai agarrou ele, deu uma tesoura assim no pescoço dele, agarrou ele assim, deu um abraço tão forte. E ele disse: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não sou digno nem de ser chamado mais de filho. Eu vim pedir só um emprego pro Senhor. Ele disse: não, você não vai entrar aqui na fazenda como servo não, empregado não. Aí chamou os servos: tragam roupas novas, anel, sandália. Mata aí o boi mais gordo que tiver. Nós vamos comer carne assada, vamos nos alegrar, vamos tocar uma música alegre. Porque o meu filho que estava perdido reviveu. Estava morto, reviveu. Estava perdido, foi encontrado. E o pai começou a se alegrar. Você precisa saber que Deus é um pai bondoso. É um pai bondoso. Ele perdoa. O que ninguém perdoa, Deus perdoa. E Ele não lança no rosto. Ele não condena, Ele não humilha. Ele sabe que a nossa natureza
é pó, é barro. Ele sabe que nós somos fracos longe dele. Ele sabe. Ele tem misericórdia. Ele nos quer. Essa é a verdade. Ele nos quer. Ele viu algo em mim, algo em você que Ele quer. Ele quer. E eu também quero Ele. Porque eu vi tanta coisa nele que eu quero. Você precisa se arrepender para você receber esse abraço. Você precisa se arrepender para você vestir essa roupa que só Ele tem, para você usar esse anel que só Ele tem, para você calçar essa sandália que só Ele tem, para você comer esse boi gordo que só Ele tem, para você escutar essa boa música que só Ele sabe tocar, para você poder entrar nessa festa que só Ele sabe fazer, sabe dar, sabe organizar. Se você se arrepender, assim será. Você vai viver na bondade de Deus. É muito bom viver na bondade de Deus. É você amanhecer todo dia e ver Deus lhe dando uma vida que você não merece. Você não merece ter. E Ele dá. Porque Ele é bom. Ele é maravilhoso. Deus quer que você viva na bondade dEle. Deus não quer que você perda mais um dia da sua vida se sentindo culpado, sofrendo pelos erros que você cometeu, se condenando, porque não fez a escolha que deveria ter feito lá atrás, ou hoje. Você pode fazer a melhor escolha agora, se você quiser. E essa escolha agora de fazer uma aliança com Deus e de voltar para a casa do Pai, ela começa na nossa mente, no nosso pensamento, porque foi o primeiro lugar onde o filho pródigo tomou a decisão, foi no seu pensamento, e os seus pés seguiram o seu pensamento, foram parar na casa do Pai. Você pode tomar essa decisão aí agora e os teus pés vão te levar até a casa do Pai. Eu creio que hoje pode ser um divisor de águas na história da tua vida. Um antes e um depois. Porque é isso que acontece quando a gente entrega a nossa vida de verdade para Jesus. Há um antes e um depois. O medo sai e a fé vem. A fé vence a dúvida. Deus queria muito que você soubesse disso. Que Ele tem poder para perdoar pecados. Jesus tem poder para perdoar pecados. Pode ser que as pessoas não te perdoem, mas Jesus te perdoa e resolve o que nós não podemos resolver. Jesus resolve. Ele quer muito que você saiba disso. Porque quando eu descobri essa verdade mudou a minha vida. Eu estava tão cansada de fazer escolhas erradas, que teve um dia que eu
pensei que não valia mais a pena viver, de tanta coisa que eu tentava fazer certo e não conseguia. E apanhava e não conseguia. Até o dia que eu descobri que para me vencer aquele pecado eu tinha que confessar para Jesus e receber o poder de Deus para andar em novidade de vida. E foi isso que eu fiz. Alguém me falou isso que eu tô te dizendo. Que Ele perdoa. Que Ele perdoa. Ele acredita que nós vamos conseguir. Pode você já ter ouvido na sua cara assim, alguém dizer: eu não acredito que isso vai mudar. Eu não acredito que isso aí vai ser alguém que preste. Talvez você já escutou até alguém dizer isso. Mas Deus acredita que você vai prestar. Deus acredita que você vai conseguir fazer certo da próxima vez. Você acredita nisso? Pois Ele acredita. Ele acredita. Oh, glória a Deus. Eu amo esse Deus. Então, se Ele acredita, acredite você também. Confesse seus pecados, receba o perdão dos seus pecados nessa manhã. E deixe seus pés lhe levar até a casa de Deus. E se aproxime de Deus com um coração sincero. Ele não está segurando o cinto nas costas. E nem um chinelo. Para quando você se aproximar ele te bater, não. Ele está de braços abertos para te abraçar. Que Ele é assim, Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ah, pastora, mas o pecado que eu cometi é muito grande. Eu tô aqui até pagando por ele. E eu falo agora com quem tá no presídio. Eu quero dizer para você que Deus perdoa o que você fez. Mesmo que pessoas não perdoem, Deus perdoa. E a partir de hoje você vai ter paz na sua consciência. Paz. Paz. Se você confessar e admitir que o que você fez foi errado diante de Deus, você não vai ser mais atormentado por essas memórias. Ele vai apagar todas elas. E se alguém não gostar disso, não tem problema, ele vai fazer mesmo assim. Porque ele é bom. Ele é bom. Deus é bom. E ninguém vai transformar ele em um pai malvado, porque ele é um pai bondoso, um pai amoroso, um pai que tem muito perdão para dar. Quero encorajar você a não ficar mais distante de Deus. Não se distancie mais de Deus. Se aproxime. Porque Ele quer abençoar a tua vida, amém?